a ampliação para nós, através do conhecimento, a ampliação de tudo aquilo que é necessário a gente aprender nesse processo de crescimento, e que muitas vezes a gente acredita que chegar ao centro espírita é apenas vir tomar um passe, que é a caridade, ou fazer uma orientação com a entidade nas sessões de Umbanda. E eu falo que é muito importante isso tudo, mas isso aí é um tratamento. Mas a parte mais importante é a parte do ensinamento. Porque com o ensinamento nós vamos nos fortalecendo, vamos sendo donos de nós mesmos, né? E conhecendo a lei, vamos ser responsáveis por aquilo que fazemos, e vamos também saber que temos a responsabilidade de todas as atitudes que tomamos, entre naquilo que pensamos, sentimos e agimos. E aí fica muito mais fácil, porque a gente tem muita técnica através do conhecimento, para poder alcançar um nível de maior controle, né? De controle sobre si mesmo, né? Ninguém tem o direito de controlar ninguém. Então, a gente vai abrir aqui a nossa palestra hoje, de início, no item 59 do Fonte Viva, que tem o título Palavras da Vida Eterna. E João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, traz uma citação de Simão Pedro: Tu tens as palavras da vida eterna. E nos diz Emmanuel: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discernem os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu leio alguma coisa sobre palavras e expressões, eu me lembro muito do livro Dos Horizontes da Fala, que eu acho que é do Miramide, né?
Primeira vez. Eu li esse livro mais ou menos umas 10 vezes. E já fiz umas 3 palestras sobre ele aqui. Primeiro, posso dizer, aos 15 anos eu era muito gago demais. Né? Então, já poderia dizer que tinha alguma dificuldade ali de processar as palavras, de sentir as palavras e falar aquilo que eu estou sentindo. E quando a gente fala, né, na realidade, tem aquele processo que você fala, você manda para o universo te devolve. Né? Então a gente fala, tem uns chavões assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem outro também que diz assim, eu falei só da boca para fora. Não, ninguém fala da boca para fora, porque tudo aquilo que falou ou foi sentido ou foi pensado. E quando é sentido, é muito mais profundo, porém, incorre no processo de quando nós temos uma emoção e desequilíbrio, todas as nossas palavras sentidas vão vir em desequilíbrio. Porque elas precisam buscar a minha expressão, o conhecimento do meu interno, para me disciplinar e falar primeiro com educação. Né? E a gente precisa treinar, porque muitas vezes, na hora do afã, eu vejo muito isso. Sou um filho de algum, então tem uma coisa de muito, por ali, por aqui, por lá, vamos fazer isso, para lá, para lá. Então, a gente fica falando, né? Às vezes a gente nem sente que está sendo muito grosseiro. Porque na batalha do dia a dia, você imagina um comandante dentro de uma guerra, vamos lá se reportar naquelas guerras antigas, né? Ou as mais novas, né? Ninguém vai dizer assim, olha lá, querido, por favor, você vai andando por ali assim? Não há tempo. Por aqui, para lá. Então é muito imperativo, é muito incisivo. A palavra às vezes chega a machucar e às vezes a pessoa não está nem falando com aquela intenção consciente, porque já tem um certo vício. Eu falei um dia desse que eu prefiro falar 1000 vezes com o microfone, e quando eu falo sem microfone, eu começo a falar alto, porque as pessoas, eu não estou ouvindo, e elas falam mais alto. E quando você fala mais alto, você tende a ser mais agressivo, não é? Já percebeu? Se eu fizer uma palavra aqui assim, se eu tiver que fazer uma palavra para todo mundo, uma oração para todo mundo escutar, olha como é que mudou o meu timbre de voz, porque o aumento ele passa a ser um pouco mais agressivo, né? Já quem tem uma voz alta que nem eu, né, fica muito mais agressivo ainda. Então, o microfone me disciplinou bastante, porque eu lembro que eu começava a perceber as palestras antigamente, né, claro, a qualidade melhorou muito, porque o conhecimento nos aprimora, né? Mas a forma e o ímpeto de falar era muito mais agressivo do que hoje, porque você teve que baixar o tom, porque o microfone ele regula o tom. Então são várias situações que a gente encontra na expressão da palavra, na expressão que nós temos até na hora da nossa oração de pedir Deus me ajuda. Né? Até naquele momento que nós temos que conversar com o Criador e que muitas vezes as palavras não são expressas, mas são sentidas ou pensadas. Às vezes mal sentidas e às vezes mal pensadas também. E às vezes bem sentidas e bem pensadas. Não quer dizer, essa qualidade vai depender de tudo aquilo que nós vamos acumulando de conhecimento, de busca, e isso vai com certeza nos aprimorando a ser um pouco melhor. Mas com certeza, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente quer falar algo, seria bom se eu pudesse ser verdadeiro como uma criança às vezes. Mas uma vez eu vi uma criança aqui e falei assim, e aí, você gosta da titia? A criança, não, você tem cara de feia. Aí a mãe, mas menina, que isso? Já repreende a menina. A criança não teve o senso. Não teve o senso porque ainda foi espontânea. Foi espontânea. Né? Se a pessoa era feia, não era nem feia fisicamente, mas eu acho que a pessoa era meio antipática, né? E aí a criança detectou que nem feia fisicamente a pessoa era. Ela falou de feia como se fosse a pessoa chata. E a pessoa era chata. A
A criança identificou rápido aquilo. Mas hoje, a gente também não pode ser tão verdadeiro. Porque quando você é criança, você até faz isso. Mas quando você cresce, você começa a entrar num processo de querer ser verdadeiro com você, mas também não ser falso nem mentiroso com o outro. Né? E aí a gente entra às vezes no mato que não tem saída, né? Que fica complicado. Eu posso dizer por mim, tentando me aprimorar, sendo muito sincero, filho de algum começando, então bateu, pum, falou, me perguntou, falei, e aí vai, não tem importância, de vez em quando eu dou umas pesadas, né? Uma vez, um dia desse, a pessoa chegou na cabana e falou assim: "Ô, você está mandando de querida, não me chama de querida, eu te conheci ontem, não posso continuar minha querida ainda." A pessoa está me olhando e ela me perguntou. Aí a pessoa, não sei o que, mas também não te dá uma verdadeira, né? Quer dizer, antes de perguntar também, para eu saber o que você vai ouvir. Eu falei, o que eu vou dizer? Ah, não, querida, é falso, não era verdadeiro. Eu ainda não sei como é que eu ia falar direito, mas, ou seja, eu fico tentando me aprimorar, porque eu fico tentando olhar para mim, né? Fico tentando olhar para mim no meu processo de expressão, porque se eu não falar a palavra certa, ela pode ficar em cima da mesa, em cima do muro, e aí eu não sei para onde que vai entender aquilo. Eu não sei como que o outro vai interpretar. Então tem que também falar uma palavra que seja claro para o outro. Às vezes a omissão é entendida para o outro que você disse sim ou que você disse não. Tem um ditado que diz que cala consente. Estou fazendo fofoca da vida dele aqui para ela, e ela está lá, aham. Aí depois, nossa, eu estava falando com a Mônica concordou comigo, não falou nada, nem abriu a boca. Porque a gente tem esse processo. Então as nossas expressões, elas precisam ser sentidas mesmo. Mas precisamos falar qualidade de coisa boa. Vamos começar da pior, palavrão. Né? Precisamos exonerar, precisamos deletar, precisamos queimar os palavrões da nossa vida. Isso aí tem que ter um certo... Porque isso é um mantra negativo para quem fala. Para quem fala, porque já vira um vício. E aí você acaba trazendo... Não sei, uma vez eu recebi uma psicografia, não sei onde que eu li, que eles falavam que quantos palavrões assim são altamente mantras negativos que atraem vibrações negativas para a própria pessoa. Então é uma coisa de a pessoa também se policiar, porque, ou então tá louco, você sabe que isso aqui é assim, e você fica falando palavrão conscientemente, aí o outro fala, pô, o vizinho lá falou, o vizinho tá lá, né? Tá, é santinho, né? Já ouvi até isso, sou santo quanto, não tem nada nenhum. Ou seja, erro igual a todo mundo, mas fico tentando reparar diante do retorno a minha dificuldade. Porque nas expressões, nós temos que ser nós. Mas sendo nós, não podemos machucar o outro. Né? Sendo nós, a gente precisa ser nós com respeito ao outro. Que tanta falação é essa? Sendo nós, temos que ter respeito com o outro. Não é porque eu tinha um amigo meu que eu falava assim, eu sou sincero mesmo. Ele, sincero não, você é grosso. Lelei morreu, tadinho, mas ele disse tantas coisas importantes que até hoje eu de editar eu posso agradecer a ele. Porque são coisas importantes que a gente precisa ouvir às vezes. Quantas coisas que a gente ouve e não gosta. Mas hoje a gente acredita que eu é que estou promovendo alguma boca falar aquilo que eu preciso ouvir para mim. Eu preciso ouvir. E aí eu tenho que parar para ouvir aquela boca que está falando. Porque botar a responsabilidade só no outro é fácil. Eu construo a minha realidade. Eu construo a minha vida, feliz ou infeliz. Eu atraio aquilo que eu preciso, sem peso e nem juízo de valor. Mas todas as experiências que eu atraio são necessárias para mim. Até aquela que alguém vem,
Ah, Luizinho, veio uma pessoa aqui, você não sei o que está acontecendo, me botaram alguma macumba, porque a terceira vez que isso acontece, uma louca aparece na rua, olha pra minha cara e estabeça, dá um tabefe na minha cara, eu nem conheço a pessoa. Eu falei assim, olha, pelo que eu aprendi, como você não tem coragem de dar um tapa na cara, alguém está te dando. E por que você está querendo tomar um tapa na cara? O que você faz que te dá vergonha? Pronto, ela começou a chorar. Era amante de um homem casado. E não conseguia aceitar, mas era. Não conseguia aceitar, mas era. E se envergonhava daquilo. Aí eu falei para ela, olha, se você sanar isso aí, nunca mais vai levar tapa na cara. Porque nunca mais levou. Mas não é que Deus está castigando ele. Toma um tapa na cara porque tu é safado, você tem vergonha. Não, claro que não. É você que se auto-julgou. Porque tem opção de pessoas que têm uma relação assim e não levou um tapa na cara. Porque acham que está certo. Mas essa pessoa devia ter um certo de conhecimento lá dentro. Alguma coisa que instalou, viu que não era certo. Pelos valores talvez que foi criado. E aí, se eu sei que não está certo e estou fazendo aquilo que não está certo, eu me vergonho daquilo. Eu me culpo daquilo. Eu me julgo por fazer aquilo. E aí estou dando tapa na cara, a vida não anda, as coisas têm dificuldade. Porque quando nós não conseguimos ainda ter o conhecimento, né, daquilo que você precisa mudar, você vai errando sem consciência. Até um dia que cai, aí, primeiro erro que você fizer de novo depois, já tem um peso desse tamanho. Não é aquele pezinho de algodão, já tem um peso de chumbo. Porque eu já tenho consciência que aquilo ali não é certo. Né? Já tenho consciência clara, mas estou fazendo. Então as nossas expressões, muitas vezes, elas não conseguem ser claras o suficiente para gerar um campo de felicidade para a gente. Porque a gente começou lá, do palavrão. Quantos de nós falamos palavrões? E às vezes pesado. E quantas pessoas falam muitos palavrões? Né? Ah, não teve uma mãe que botou uma pimenta na boca, porque hoje vai até preso, né? Não sei. Não teve uma correção. Meu pai não botava pimenta na boca, não. Acho que grava no dente, se fala palavrão. Ou seja, a gente para ver que a gente acaba, às vezes, botando uma bomba no próprio caminho, pelo desconhecimento. Aí vamos lá. As palavras que a gente fala que é lixo. Comentários negativos que eu comentei, estou comentando com ela a respeito dela, uma coisa muito ruim. Resolvi alguma coisa no comentário? Não. Se chegar no comentário só, a fulana assim, está muito agressiva com a mãe, fez assim, então vamos fazer uma oração para ela? Tá bom, então você traz uma situação negativa e traz uma ação positiva. Mas você comentar por comentar, ela assim, uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa piorou. Eu que cheguei com um problema, aumentei ele, para mim, para ela e para ela. Só estava comprometido eu quando falei dela. Aí depois falei para ela concordou comigo, eu me comprometi, ela se comprometeu e ela lá recebeu, porque também ela não é santa, senão ninguém estava falando mal dela, né? Eu não entendi. Não sei porque ele falou de mim, eu falei, para, bota a mão na cabeça. Se não foi hoje, foi ontem. Se não foi nessa vida, foi em outra. Mas tem algum retorno aí, e com certeza essas coisas, ninguém que desagrada a outra, porque é ótimo, maravilhoso, né? E a gente sabe, ainda tem aquele ditado, mas nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Ele também veio, mas ele saiu como rei, gente. Tá? Ele é lembrado até hoje, está como rei, então ele foi ímpar, foi certo. Não agradou porque os outros estavam desalinhados, como se alinhou, está lá junto dele, né? E a gente está aqui, penando, não sabe desde quando, aprendendo, né, negócio? Vamos corrigir as palavras, aprendendo é melhor para gerar um peso, porque é isso que eu queria colocar mesmo. Quantas vezes nós pesamos as palavras que temos, damos algum sentido às vezes tão pesado a palavra, porque ela vem carregada de um sentimento tão ruim, e que às vezes vem com mágoa, com raiva, né? Que a pessoa fala assim, nossa, ganhei uma cadeira linda. Aí ela pega e fala assim,
Não, pelo amor de Deus, isso me faz lembrar minha avó que me botava presa na cadeira e não sei o que. Ela começa a ter raiva. Virou uma expressão negativa por causa de uma cadeira, que é simplesmente uma cadeira. Que para mim podia ser uma cadeira de rei, de príncipe, para ela podia ser uma cadeira elétrica. Porque a nossa palavra carrega sentimentos. Os nossos pensamentos, as nossas lembranças, carrega sentimentos. Carrega emoções fortes, boas e ruins. Lembra do dia do teu casamento? É você, nossa, mas aí logo depois você está separado, aí depois logo não dá. Ninguém mandou você lembrar, mas a gente lembra logo do negativo. Porque o negativo sempre fica por último, né? A gente não consegue apagar ele da mente. Precisamos lembrar das coisas boas para que as nossas palavras possam ser expressas da melhor forma possível. Falar o bem para poder trazer o bem para a gente. Falar no bem. E como é que é? Falar, pensar e sentir? É. Mandar zap também. Botar na internet também. Isso é pior ainda. Que é uma expressão falada, escrita, que vai para o mundo e você não tem mais controle. Mas saiba que vai. Mas vai e volta. Então aproveita para botar coisa boa. A gente recebe uma notícia ruim e bota uma notícia boa ali, né? Bota uma resposta boa, não, mas eu tenho fé que isso vai melhorar, né? A gente recebe uma coisa negativa, mas o país está desmoronado, que bom que está saindo uma porção de sujeira, porque agora a gente está tentando arrumar. Sempre tem algum resultado que tem que ser bom, porque senão a gente vai botar peso em tudo. E aonde fica o peso? Não. Quem cultivou ele, quem falou, quem pensou, quem sentiu, quem escreveu. E a gente sabe, eu estou falando aqui, não sei se tem 100 pessoas aqui hoje, quase isso, não sei, depois a gente conta no final, quanto não passa. Mas se eu estou falando dessa palestra, se todo mundo aqui multiplica para 2, eu já estou falando para 300. Fora desencarnado. Não, desencarnado então, não sei nem quantos tem aqui. Agora imagina se eu falo alguma coisa ruim, também jogo. Só que isso vai, como uma tsunami, vai aumentando. Chega lá e vai voltando. E volta para mim. Então as nossas palavras, como ele fala aqui, palavras divinas, palavras boas, palavras maravilhosas, vão precisar ser ditas quando nós estivermos sentindo bem. Mas eu hoje estou muito agitado, então para aí, olha. Mas hoje eu estou em desequilíbrio, então se equilibre. Hoje eu estou com a minha emoção em frangalhos. Então, vai descansar, vai tomar um calmantezinho, um chazinho de erva doce, vai fazer uma oração, vai meditar, bota uma musiquinha clássica relaxante, não adianta botar um funk e nem um pagode, que isso não vai te relaxar, né? Vai agitar mais ainda, né? Tem que ter música própria para tudo, não adianta você botar falaram aí que teve uma pesquisa que fizeram, que a Quinta Sinfonia de Beethoven tinha pessoas que melhoravam do câncer ao escutar várias vezes a Quinta Sinfonia de Beethoven. E olha que é uma música depressiva, né? Para mim era música de enterro, né? Mas vê se é construído. Não, eu gosto de Tchaikovsky, né? A Valsa das Flores, eu gosto de outras coisas mais assim. Mas olha só, uma música clássica, mesmo construída nesse nível, deve ter vindo do alto. Porque, e ajuda a curar o câncer. Os pacientes que botam se sentem melhores. Isso foi pesquisa que fizeram. Estou falando que eu já li. Agora imagina uma música que você, né, aquela música dos anjos, que você fica assim, nossa, inebriado, perdido. E aí, quando a gente não está muito bem, a gente tenta buscar esse equilíbrio. Para quê? Para poder sentir essa sintonia de harmonia e aí ser harmônico na expressão, ser harmônico na palavra, ser harmônico nas atitudes. Porque as nossas palavras, elas precisam dar o tom certo. Ela não pode ter aquela palavra que você bote peso. Você tem que falar a palavra adequada. Hoje eu fico tentando muito botar isso mais claro, porque se ela tem uma vibração, se eu falo a palavra que não está adequada àquela situação, além de dar dúbia interpretação, eu posso estar mudando o sentido da vibração daquilo.
E às vezes para ruim. Muitas vezes. Não está me vendo aqui agora alguns falar, mas tem muitos que a gente fala e não consegue expressar da forma mais adequada possível. E aí a gente quer falar uma coisa e fala outra. A gente quer, é igual você ler. Já leu aquele e-mail? Eu tinha um amigo meu que está até de licença com ataxia locomotora, um cesário, que ele começou a afetar os movimentos, a palavra, a escrita, toda a expressão dele foi sendo alterada. E ele era uma pessoa que escrevia muito bem, né? Ele mandava um e-mail assim, bem detalhado, bem embasado. Nossa, aí começaram a reclamar dos e-mails dele, aí a gente viu o que ele estava falando antes. Que a gente não entendia nada com nada, atrapalhado, ele trocava a palavra, que era muito próximo daquilo, mas que queria dizer uma coisa e no fundo ele dizia outra. E aí ele teve a simplicidade, a humildade de dizer: olha, eu posso mandar os meus e-mails para você? Ele era meu chefe, para você dar uma olhada e fazer um filtro para eu mandar para o Departamento Nacional. E claro que ele não aceitou, não pode sair daqui assim. Então, naquele dia eu fiquei pensando, ele está doente, né? Mas muitas vezes nós estamos adoecidos, quando estamos com a nossa expressão afetada na palavra, na escrita, no pensamento, no sentimento. Tudo são formas de expressar. Você fala uma coisa aqui, eu não falei nada, mas todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não falei nada. Só às vezes o teu olhar, o franzir da testa, né? Ou o teu olhar mais aguçado, mais alegre, você vê. O Pierre, cadê o Pierre? Está ali, né? A gente ia para os seminários lá no cenário, a gente tinha uma chefe que era muito expressiva. Aí o Pierre falou assim: olha só, já percebi, quando ela concorda com uma coisa, ela faz assim. Quando ela não concorda, ela faz assim. Vamos ficar atrás dela, e depois a gente já sabe que ela está concordando com a palestra ou não. E era mesmo, quando falava uma coisa, ele ria comigo, eu também. Aí quando eu não fazia, eu não gostou, só eu não gostou. Ou seja, a gente precisa falar para expressar o que a gente está sentindo, às vezes. Não precisa. Então, a nossa expressão ela precisa ser a mais clara possível, a mais presente do coração possível. Estou falando do coração, tá? Do sentimento cardíaco, não do sentimento do plexo. Tem uma grande diferença. O sentimento do cardíaco é um sentimento sempre bom e positivo. É de amor, é verdadeiro. O do plexo, não. São sentimentos mais apaixonantes, é a raiva, é o apego, é aquele amor de paixão, é aqui embaixo. É aqui, ó, o plexo solar. Muitas vezes é esse sentimento que sai, e não o sentimento do cardíaco, o sentimento do amor, porque nós temos medo de amar ou de expressar o nosso amor e não sermos amados, e ficarmos frustrados com isso. E aí eu acredito que a gente bota o coração para dentro e aí abre o plexo, né? Até fica um pouco mais barrigudo às vezes, né? Estufa lá o plexo, né? Enche o plexo de muita coisa para poder ser o eu inferior e não o eu mais voltado a um sentimento de amor. Um sentimento mais lapidado e mais bonito. Então que nós possamos tomar contato com o coração para que as nossas palavras sejam realmente próximas daquilo que é a batida do nosso coração, do ritmo do nosso coração, e não próximas do nosso plexo solar. Que nós possamos buscar conhecimento para poder se libertar de muitas coisas. Quem não sabia que falava que palavrão mas é um mantra, levanta o dedo, é um mantra negativo? Poucas pessoas não sabiam, a maioria sabia, que bom, espero que a maioria que sabe também espero que não falem, né, palavrão. Porque é uma coisa que quando puxo conhecimento, vou dizer, vou dar um tiro no pé? Claro que não. Ah, mas como é que é? Quando eu vi, eu já falei. Então fica no autocontrole, meu querido. Fica lá, se autocontrolando, percebendo você, tendo mais uma postura de se olhar do que olhar o outro. Toda vez que começar a criticar o outro, porque está olhando o outro, não está se olhando. Se critica através do outro. Se olha através do outro. E aí, com certeza, você vai ter essa facilidade de olhar para você e dizer o quanto que você precisa melhorar
em que área, em que setor, em que momento, né? Só você pode fazer melhor a sua vida. E só você pode olhar o outro para construir uma vida melhor para você. E como que eu ajudo o outro, Luizinho? Se eu não tiver que falar, sendo um bom exemplo, como Jesus é